Olá, bem-vindos de volta ao Dicas da Tininha. Hoje trago-vos uma convidada muito especial. Alguém que nos vai deliciar com as suas histórias e aventuras na fé. É o meu exemplo de vida e a minha heroína de fé. Ela pode ser uma heroína anónima, mas a sua vida tem marcado não só a minha existência, mas a vida de centenas de pessoas. E por isso eu quero apresentar-vos a minha mãe, Emília Rosa, mais conhecida pela Milita, e hoje vamos estar aqui a conversar convosco como a nossa vida foi pautada pelo poder de Deus e como o seu amor nos tem invadido e nos tem inspirado até hoje. Em 1981, a Assembleia de Deus em Portugal fez uma campanha postal e enviou postais para as residências das pessoas com um simples postal que dizia isto: Eu me encontrei, e tu, queres encontrar Deus? E nas costas havia um pequeno testemunho de uma moça que falava como é que ela tinha encontrado Deus e como ele tinha mudado a sua vida. Eu era criança, tinha cerca de 9 anos e meio, quase 10, e ao ler aquilo, foi exatamente aquilo que eu estava à procura já há algum tempo. Eu indagava-me sobre o sentido da vida, o que é que nós estamos aqui a fazer, para que é que a vida serve, se existe só isto, qual é o propósito da nossa existência. E quando eu li aquilo, eu pensei, é isto mesmo que eu quero. E eu decidi preencher aquele postal e devolvê-lo, e passado algum tempo, a igreja enviou 2 pessoas para falarem com a minha família. Mas eu estava na escola e foi a minha mãe que recebeu aqueles irmãos que bateram à porta e nos trouxeram o Evangelho. E o que é que aconteceu, mamã? Podes falar como é que tu te converteste? Aquele casal, a irmã veio educar mais outro irmão, e falaram de Jesus, perguntaram por ela. Eu disse que minha filha não está na escola. Então, mas podemos falar com a senhora? E nós vamos falar de Deus. Podem. E começaram a falar da Bíblia e da Sagrada Escritura, e a certa altura entraram na minha casa e desenvolveram mais o tema das Escrituras. E a meio desta conversa ela disse-me assim: a senhora quer aceitar Jesus? Eu disse: quero aceitar Jesus, sim. E então ela disse: eu posso orar por si? Eu disse: pode. E então ela as suas mãozinhas da blusa, pôs as mãos sobre a minha cabeça, e conforme ela pôs a mãozinha dela sobre a minha cabeça, eu comecei uma alegria muito grande no meu coração, uma alegria que eu não sei explicar. Agora eu sei, naquela altura não sabia. E comecei a orar, a falar outras línguas, a falar. Não sabia o que é que estava a passar. E quando o meu marido chegou, e quando a minha filha chegou, quando eles chegaram, eu andava naquela loucura santa no meio do hall de entrada da minha casa. E o meu marido diz assim: filha, a mãe enlouqueceu. Era uma loucura santa. Tive assim cerca de 1 hora naquela alegria, não tem explicação, mas sei qual era a alegria do Senhor, que nos dá a força. Quando aquilo passou, eu disse para a minha filha: a partir de hoje, vamos começar a ir a Algés, à Assembleia de Deus. E a partir desse dia, até hoje, vou fazer, se Deus quiser, este mês, 82 anos, a minha vida tem sido sempre pautada por Deus e caminhada de Deus até este momento. E vai ser assim até que eu me tinha cá nesta terra. Amém. Ou seja, Deus, no meu caso, usou um postal para trazer salvação à minha família. No seu caso, pode ser um vídeo, pode ser uma música, pode ser um testemunho de alguém, pode ser um abraço. Mas aquilo que nós queremos desde já dizer é que Deus ama a sua vida, Ele tem um propósito para si, Ele tem um sonho para inspirar a sua vida, a ultrapassar até as suas expectativas. E se você dedicar a sua vida a Deus, vai ver que esta aventura da fé é a melhor decisão que você já alguma vez pode fazer. E queríamos trazer agora alguns testemunhos marcantes que não só marcaram a vida da minha mãe, mas marcaram a mim, ao ver a fé dela sempre a lutar, mesmo nos tempos difíceis. Ela tem sido uma mulher de coragem, uma mulher de fé, uma mulher que inspira centenas, se não milhares de pessoas. E aquele primeiro testemunho que eu vos queria trazer hoje é aquela história do milagre do moço que estava em coma e que tu oraste por ele e aconteceu alguma coisa. Podes contar o que é que aconteceu? Esse rapaz morava ali perto do meu prédio, e ele fazia 18 anos e tiveram um acidente ali quando iam para Lisboa, e o rapaz ficou mesmo muito mal. E então foram bater à porta a dizer que o meu estava na entrada, tinha entrado no Hospital São José, onde eu trabalhava. E então o que é que eu fazia? Quando eu saía da hora do meu serviço, eu ia lá ao serviço onde ele estava hospitalizado, ele estava todo ligado às máquinas e diziam aos médicos que não havia nada a fazer. E os próprios pais diziam que não havia nada a fazer. E eu dizia: não, o seu filho vai viver e não morrer. E eu ia ao ouvidinho dele, ele em coma, no meio daquelas aparelhos, no meio daqueles tubos, naquela altura, e eu ia ao ouvidinho dele e dizia: Rui, Deus ama-te e Deus quer o teu coração, e tu vais viver e não morrer. Portanto, tu ainda vais ser um homem de Deus.
E eu dizia aquilo baixinho ao ouvidinho dele, porque, embora ele estivesse em coma, o espírito dele estava a ouvir, porque o nosso espírito ouve tudo quando se diz cá fora. E aquilo passou-se. E eu ia lá todos os dias, quando ia entrar o droga que fazia turnos, ia sempre mais cedo, ia lá orar com ele. Fazia a mesma oração ao ouvidinho dele. E assim continuei durante um mês. E um dia fui lá, e estavam os pais e o médico, e os pais disseram assim: Dona Emília, hoje vão desligar o Rui das máquinas. Ele disse: não vão desligar, não. Entretanto apareceu o médico. E ele disse para os pais: vamos desligar o Rui porque aqui não há nada a fazer, ele está morto. E ele disse: não vai desligar, não, doutor. O senhor não vai desligar o Rui da máquina, porque o Rui vai ser um testemunho vivo para o senhor ver que o Rui vai viver e não morrer. Portanto, o senhor não vai desligar o rapaz da máquina. Mas, Dona Emília, mas o moço está morto. E os pais diziam assim para mim: Dona Emília, ele está morto. Não está morto nada. O seu filho vai viver e o senhor ainda vai ver o seu filho vivo. E pela graça e pela glória de Deus, não por mim que sou uma pecadora convertida, mas no poder do meu Senhor, no poder do meu Deus, naquilo que eu tenho aprendido ao longo da minha vida. Naquela altura não tinha assim muito tempo de convertida, mas aí está ele, o rapaz, aceitou Jesus, hoje é um homem com 50 e tal anos, talvez até mais, e glória a Deus, porque os médicos ficaram extasiados. O que é que você fez ao miúdo? O que é que você fez ao miúdo? E eu aí aproveitei e falei aos médicos do Senhor. Porque a nossa boca tem que ser um instrumento para falar do nosso Deus, seja com diretores, seja com quem for. Eu falei com a minha diretora uma vez por uma situação que aconteceu, falei de Jesus, e tenho falado de Jesus quando posso. Agora estou reformada já há bastante tempo, estou em casa, mas sempre que eu saio à rua, ou sempre que eu vou a um lado qualquer, eu falo do meu Senhor, do meu Redentor e do meu Salvador. E este moço hoje está aí, um homem de Deus. Aleluia. Aleluia, glória ao nosso Senhor, bendito Salvador. Ou seja, Deus faz o impossível acontecer. Basta nós termos fé e acreditarmos. E de certeza que Ele tem um propósito para esse moço, que hoje já é um homem adulto, já deve ter família, não é? Nós já não temos contacto com ele. Mas foi pela simples fé de uma serva do Senhor que salvou aquela vida e que todas aquelas pessoas, não só a sua família, mas toda aquela equipa médica, de enfermeiros e toda a gente que ali trabalhava no hospital, viu aquele grande milagre acontecer. E depois tens também um outro testemunho da moça que estava a morrer de cancro, e aí foi um milagre diferente. Aí foi um milagre diferente. Havia uma rapariga que, nossa irmã na fé, que me falou e disse: olha, Mirita, tens que ir comigo ao IPO. E eu disse: eu vou orar ao Senhor, porque eu nunca faço nada sem pedir a orientação de Deus. Porque se eu for orientada por Deus, nada nem ninguém me vai parar. E eu vou contar os porquê. Eu disse: eu vou orar a Deus. Eu disse: Deus, vou, não vou, vai. E chegámos lá, houve logo um imprevisto que a mãe não queria que nós entrássemos, mas não faz mal, que eu ia caminhando à mesma, porque ia na força do meu Deus, e nem a mãe, nem o diabo, nem ninguém me impedia. E quando cheguei à porta do quarto da miúda, ela estava toda cheia de tubos, tinha um cancro já no fim. E eu fiz assim: cucu, olá, posso entrar? E ela fez com uma cabecinha que sim. E eu dei-lhe um beijinho na testa, porque ela estava também toda ligada, e comecei a falar da bondade do Senhor. Falei do amor de Jesus, e ela gostou muito. Passado 8 dias fomos lá, e ela já não estava ligada a tubos, nem a máquinas, nem a cozinha nenhuma. Estava sentada no sofazinho logo no quarto a fazer casaquinhos para bebês. E a Maria José disse-me assim: estás a ver, Mirita? Eu não te disse que Deus curava a menina? Eu não te disse? E eu disse-lhe para ela: olha, Deus vai curar a miúda, mas eu penso que não é a cura física. Lá estás tu, porque pelas pisaduras de Deus nós fomos sarados. Sim, de facto, nós fomos sarados. Mas há muita forma de Deus sarar. Isto passou-se. Na semana seguinte fomos outra vez, ela estava cada vez, parecia mais ativa, melhor. Um dia fui fazer noite, que eu trabalhava de noite, eu trabalhava por turnos, e liguei para a mãe, para saber como é que ela tinha passado naqueles dias que eu não pude lá ir. E apareceu-me a irmã, e disse-me assim: Dona Mirita, a minha mãe está a descansar porque vem do funeral da Gabi. E eu, claro, fiquei um bocado assim, mas o Espírito Santo me deixou-me com paz. E eu disse assim: então, olha, faça-me um favor, amanhã, quando eu chegar por volta das 11 horas, meio-dia, diga à mamãe para me telefonar. E assim foi. A senhora ligou-me, quando eu cheguei a casa ligou-me, e eu estava um bocado assim chorosa. Eu sou muito chorona, e com as coisas deles ainda sou mais. E ela, a mãe, a resposta da mãe: Dona Milita, não chore. Não chore, eu vou dizer porquê. A minha filha, antes de partir, a minha filha chamou todos os familiares
chamou a minha filha, esta que atendeu o telefone ontem, porque ela tinha um grande ódio no coração. Ela tinha muito ódio e muita amargura no coração. Porque a minha filha, esta que atendeu o telefone, tinha roubado o marido dela. E então ela tinha ódio à irmã, tinha ódio a toda a gente. Ficou com ódio no coração. Mas o Senhor limpou tudo. E eu digo, Dona Mirita, eu prefiro ver a minha filha que está com Jesus no céu, porque a minha filha recebeu Jesus no seu coração, do que ver a minha filha no tormento em que ela estava. Então ela mandou chamar a família toda e um por um, ela perdoou, pediu perdão, e a última foi a irmã. Pedi perdão à irmã e perdoou a irmã e também se perdoou a ela. E ela disse, quando já tinha pedido perdão àquela família toda, ela disse, estou em paz, sinto o meu coração em paz e quero ir para Jesus, quero ir para o Senhor Jesus. E nesse mesmo momento ela partiu para Deus. Portanto, Dona Milita, não chore, que a minha filha está no céu com Jesus. Percebe? Porque Deus pode agir de várias maneiras. Deus pode curar fisicamente, Deus pode curar interiormente. Era aquela sensação que eu tinha no meu coração, que não era uma cura física. Por isso é que eu dizia a Maria José, eu penso que não é uma cura física, é uma cura interior que Deus fez no coração da Gabriela. E então, Deus aqui não fez uma cura física, fez uma cura interior. E eu vou dizer, meus irmãos, a cura interior é muito mais importante do que a cura física. O que é que Jesus diz na sua palavra? Vale mais entrar no céu, se é um olho, se é uma perna, se é um pé, no céu, do que ir para o inferno com o corpo cheio de saúde. Portanto, aquela moça foi curada interiormente. No momento em que ela pediu perdão e perdoou aquela família toda, ela disse, eu já estou em paz, sinto o meu coração limpo, lavado pelo sangue de Jesus, já posso ir para casa. E foi. Acabou de perdoar e imediatamente o Senhor levou para casa. E a mãe não estava a chorar, a mãe não estava triste, pelo contrário. A mãe estava feliz porque sabia que a filha estava melhor no céu do que estava cá na terra, cheia de ódio, cheia de amargura, que a amargura é uma coisa muito perigosa. E este testemunho marcou também a minha vida. E houve um outro testemunho também semelhante a este, que foi da avó Gabriela. A avó Gabriela era uma senhora já com 84 anos e ela vivia já num lar e durante mais de um ano eu sentia uma grande urgência de levar-lhe a salvação e de pregar a salvação para ela, que Deus a amava e que ela precisava de se reconciliar não só com Deus, mas também com a família. E houve um dia que nós fomos as duas ao lar onde ela vivia. E quando lá chegámos, ela estava só num quarto com mais uma outra senhora que tinha tido um acidente e que tinha partido as pernas. E nós falámos-lhe do amor de Jesus ali naquele lar e imediatamente aquelas duas senhoras idosas aceitaram Jesus. E foi muito interessante porque esta pessoa era uma senhora muito orgulhosa, muito dura, tinha afastado toda a família por causa da sua dureza, por causa da forma dela lidar com os familiares. E, no entanto, quando a minha mãe e eu lá fomos visitá-la, ela abraçou-nos e imediatamente quis aceitar Jesus, fez a oração de salvação. Nós levámos as duas idosas a fazer a oração de salvação, a confessar o nome de Jesus como seu Salvador. E na semana seguinte, eu queria confirmar que, de facto, ela tinha percebido o que é que tinha acontecido. E quando fomos visitá-la novamente, eu perguntei-lhe, a avó sabe que Jesus agora é o seu Senhor? E ela disse, ele está aqui no meu coração. E passado 4 dias, a avó Gabriela partiu para a glória e faleceu simplesmente a dormir. Foi uma morte santa. Portanto, ela estava mesmo só à espera que nós lá fôssemos levar a salvação. Lembras-te desse episódio? Lembro muito bem. Ou seja, Deus muitas vezes faz milagres como a minha mãe estava a dizer, de forma física, e Ele cura o nosso corpo, mas Deus está sobretudo interessado na nossa alma e no nosso espírito, que nós possamos ter as nossas emoções curadas e que o nosso espírito esteja rendido aos seus pés. Um outro testemunho também impressionante foi a conversão da tia Maria. A tia Maria era minha tia em segundo grau, ela era irmã da minha avó paterna. Ela estava hospitalizada com um AVC, completamente paralisada e já não falava. Mas a minha mãe foi visitá-la e o que é que aconteceu, mamãe? Fui visitar a tia Maria, ela cá está, foi como aconteceu com o Rui. Eu falava ao ouvidinho dela, dizia as mesmas coisas que dizia para o Rui. O Senhor ama-te e quer o seu coração. Eu venho pedir perdão em meu nome, em nome do meu marido, se lhe fiz alguma coisa que a magoou, eu peço perdão. E eu tinha este hábito, eu sempre que era enviada por Deus a algum lado, quando as pessoas estavam em coma, eu pegava na mãozinha dela, da pessoa, e eu dizia assim, tia, a tia está a ouvir, se me estiver a ouvir, aperta a minha mão. E ela apertava a minha mão.
Entretanto, a enfermeira que estava ao lado disse, perguntou-me qualquer coisa e eu disse, olha, desculpe, mas eu não sei, os meus cunhados é que sabem que estou mais dentro do assunto do que eu. E quando voltei novamente para ela, para a minha tia Maria, a cara assim para a minha tia Maria, ela estava a chorar copiosamente. Chorava, chorava, chorava. E quando ele apertei a mão, disse, a tia quer aceitar Jesus no seu coração, aperta a minha mão se quer aceitar Jesus no seu coração. E ela apertou uma mão tão forte, tão forte, tão forte, e as lágrimas corriam, 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 corriam. Eu despedi-me dela, eu sabia que ela ia partir, mas eu sabia que ela partia para o lado certo. Porque quando eu cheguei a casa, o telefone estava a tocar e dizendo que ela tinha acabado de partir. Mas eu fiquei em paz com o meu coração porque eu sabia de antemão que ela tinha ido para o céu. Porque ela apertava a minha mão. Se me dás licença, filha, posso contar um testemunho, um exemplo de um senhor que também a nossa irmã na fé me disse, Mirita, temos que ir ao hospital da Amadora, porque está lá um senhor meu conhecido e que precisa de Jesus. E quando chegámos lá, o diabo não queria que eu entrasse. Mas como eu já vos disse, quando nós temos a certeza absoluta que é Deus que nos envia a fazer algo, nada nem ninguém nos pode parar. Porque nós sabemos que vamos na força do Senhor. Quando cheguei, não me deixavam entrar. Eu disse para a minha amiga, fica a orar em línguas, que eu vou subir. E quando cheguei ao pé do Senhor, e comecei a falar com ele sobre Jesus, ao ouvidinho dele, sempre ao ouvidinho dele, que ele também estava em coma profunda. E eu dizia assim, o Senhor está a ouvir o que eu digo? Aperta a minha mão. E assim sucessivamente. 3 vezes ele fez a mesma pergunta e ele apertou a minha mão. E a certa altura ele disse, o Senhor quer receber Jesus no seu coração? Eu tinha os olhos fechados, assim. Quando ele disse, o Senhor quer receber Jesus no seu coração, a mão dele apertou-me totalmente e abriu os olhos assim, e eu nunca tinha visto uns olhos azuis tão lindos, tão lindos, tão lindos na minha vida, que ainda hoje tenho aqueles olhos no meu espírito. Ele abriu os olhos, assim, uns olhos lindos para mim e disse, e com a mão apertou muito a mão, como que disse, sim, quero. Entretanto, ao lado estava um padre. E ouviu o que eu estava a falar com o senhor. E disse-me assim, a senhora estava a falar aquilo com o senhor não sei quantos, mas ele não fala. Ele não fala, mas ele ouviu, porque o nosso espírito não mora. Ele ouviu tudo quanto ele disse. Então falam lá também do Senhor Jesus. E para encurtar a história, o padre recebeu Jesus. Louvado seja o nome santo do Todo-Poderoso. Porque Deus faz o impossível. E eu tenho visto milagres atrás de milagres em muitas pessoas. É por isso que eu não posso deixar de amar este Senhor, este maravilhoso Deus, a quem eu sirvo, o melhor que eu posso e o melhor que eu sei. Nunca hesitem quando Deus vos manda fazer alguma coisa, que tenham certeza de que é Deus que vos manda fazer, seja o que for que Deus vos manda fazer, façam, façam. Isto é o que espera esta anciã, porque é assim que eu tenho vivido na minha vida. Percebe? Quando nós temos a certeza que é Deus que nos envia, nada nem ninguém nos pode parar. Agora é o santo nome do Deus Altíssimo, este Deus poderoso, a quem eu amo e a quem sirvo. Agora vocês podem perceber porque é que eu digo que a minha mãe é a minha heroína da fé. Porque mesmo sendo de pequena estatura, ela é uma gigante da fé. E para finalizar, eu gostaria também de contar um outro testemunho. Quando eu estava na faculdade, uma das minhas colegas de faculdade tinha a mãe a morrer de cancro no estômago, que é um dos mais violentos e mais difíceis e dolorosos também. E durante 4 anos, a minha mãe e eu e o meu pai, nós orámos por aquela pessoa para que Deus me desse a oportunidade de levar a salvação àquela senhora. E ao fim de 4 anos, o Senhor disse-me, está na hora de ires falar com ela. Eu pedi autorização à filha para ir visitá-la lá à casa e quando cheguei encontrei realmente uma cena desoladora. Uma senhora idosa, extremamente magra, já praticamente um cadáver, e ela estava tão afetada por aquele cancro que já tinha corroído o esófago e todo o seu sistema digestivo, que ela já não conseguia praticamente falar e estava acamada e muito fraca. Eu pedi à filha para ficar a falar com a mãe em privado e simplesmente cheguei-me ao pé dela e disse, Deus a ama muito e não importa o que quer que tenha feito na vida, Ele perdoa os seus pecados. Este cancro não foi dado por Deus, mas nós temos um inimigo da nossa alma que quer nos matar e destruir, mas eu estou aqui para lhe dizer que Deus a perdoa e que Ele quer dar-lhe paz e quer levá-la para o seu seio, o seio de Abraão, o céu. A senhora vai viver com Ele eternamente, sem dor, sem aflição e com um novo corpo. E ela começou a chorar e as lágrimas corriam-lhe pelas faces e também foi assim, ela apertou-me a mão e foi muito lindo porque ela tentou falar e eu só consegui perceber uma palavra. E ela disse, é rei. E ali eu entendi que ela tinha compreendido a mensagem que eu lhe estava a transmitir. E eu disse, eu vou fazer uma oração, não é preciso falar, apenas faça que sim com a cabeça em como está a concordar com esta oração. E eu fiz a oração e disse, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador e meu Senhor.
Eu sei que estou perdoada e que tu me aceitas como tua filha e que eu vou viver contigo no céu. E ela fez que sim com a cabeça. E, tal e qual como a avó Gabriela, passado 4 dias, esta senhora também faleceu e foi para o céu. Então, nós quisemos trazer-lhe algumas histórias, existem centenas de outras histórias da nossa vida com Deus, das nossas aventuras da fé, mas quisemos trazer estas histórias hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham sido inspirados por estes testemunhos de fé. E se gostou deste podcast, partilhe agora com alguém que está a precisar de ser animado e inspirado. Não se esqueça de ativar as notificações da sua subscrição. Se ainda não subscreveu o canal, subscreva agora. Deixe aí o seu gosto e nos comentários diga-nos qual destes testemunhos que nós partilhamos aqui mais o impactou. E já sabe, eu volto para a semana com mais Heróis da Fé. Um beijinho para vocês todos e até para a semana, se Deus quiser. Sinta-se amado, porque Deus o ama. Amém.